Olá, gente boa. Hoje celebramos o sexto domingo do tempo comum. E assim, meus santos e minhas santas, precisamos nos dar conta de que o estilo de vida que Jesus propõe é um estilo novo. Mas suas raízes já estão no Antigo Testamento. Jesus não rompe completamente com o Antigo Testamento, mas o leva à sua máxima perfeição e também o sustenta de modo surpreendente. Que então essa Eucaristia que celebramos hoje nos ajude a dar um passo à frente na descoberta e também acolhida da nova lei trazida e vivida por Jesus. Se no Sermão da Montanha, desde o capítulo 5 e 7, Jesus age como Moisés, o grande legislador do Antigo Testamento, Jesus, porém, é maior que Moisés. Ele aparece como o intérprete oficial da tradição judaica, aquele que é capaz de esclarecer seus aspectos mais profundos. Jesus veio para revelar o verdadeiro significado do Antigo Testamento, para expressar o que a lei e os profetas queriam dizer, e assim fazer a lei ser cumprida. Isso nós já encontramos no versículo 17 do Evangelho de hoje. Ele ensina aos seus discípulos o seu verdadeiro sentido e os convida então a colocá-los em prática. Desse modo, se tornarão grandes no reino dos céus. O Sermão da Montanha torna-se assim o discurso do Mestre que ensina com autoridade e não como quem se apega unicamente à letra da lei. Algumas pessoas acreditam que podemos nascer, que nós nascemos e que desde o princípio nosso destino já está traçado. Ou seja, tudo já está pré-determinado na nossa vida. Que nós apenas temos que cumprir esse destino já pré-estabelecido. No entanto, a palavra de Deus que ouvimos neste domingo nos mostra justamente o contrário. Quando nós nascemos, a vida está aí, diante de nós, como um caderno em branco. A nossa história e o nosso destino serão escritos a partir da nossa liberdade, essa liberdade de fazer escolhas e de tomar decisões. E é essa liberdade que aparece também em destaque na leitura do Eclesiástico que ouvimos hoje. Diante de ti, Ele, ou seja, Deus, colocou o fogo e a água para o que quiseres. Tu podes estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. Isso o livro do Eclesiástico já nos diz. Em outras palavras, o que define a nossa vida, o nosso destino, não são as coisas que acontecem conosco, mas a maneira como nós escolhemos lidar com aquilo que nos acontece. Jesus também entende que a coisa mais preciosa que temos é a nossa liberdade de nos posicionar então diante de tudo aquilo que nos afeta. Justamente porque somos livres, nós podemos então escolher entre simplesmente reagir ao que nos acontece ou escolher como queremos lidar com aquilo que também nos acontece. Um exemplo muito claro disto é a raiva. Ela surge em nós sem a nossa escolha, mas como consequência de uma injusta ou um ataque, de uma injustiça ou de um ataque que sofremos por parte de alguém. Embora nós consideremos a raiva como um pecado, ela é apenas uma emoção.
uma espécie de instinto, de defesa, que surge em nós quando estamos sendo feridos por alguém. A reação mais natural, instintiva da nossa raiva é matar. Matar quem está nos atacando, nos prejudicando. Jesus nos mostra, nos torna então conscientes de que esse matar se expressa em nossas palavras carregadas de raiva, ou mesmo de ódio. Essa raiva tem que ser então enfrentada. Cada um de nós tem que decidir o que fazer com ela. Ou deixá-la nos transformar em assassinos, seja essa pessoa para mim morreu, deixou de existir, foi deletada das minhas relações, ou usá-la como força para nos posicionar diante da pessoa e ter então um diálogo franco com ela, para que repense suas atitudes. Quando não resolvemos a raiva que está dentro de nós, ela se transforma numa prisão. Nós prendemos a pessoa que nos feriu dentro de nós e ficamos bebendo todos os dias o veneno do ressentimento. Jesus entende que a religião, a nossa busca de comunhão com Deus, passa necessariamente pela nossa reconciliação com a pessoa que nos feriu. Não existe verdadeiro encontro com Deus quando a pessoa decide romper definitivamente sua comunhão com o próximo. Nos diz então o Evangelho de hoje. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Quando nós tentamos usar a nossa religião para nos manter afastados de quem nos feriu, Deus nos pergunta: onde está o teu irmão? Isto é, quando é que você vai encarar a raiva que está dentro de você? Enquanto a raiva nos distancia das pessoas, o desejo nos aproxima delas. Todos nós temos nossa afetividade e nossa sexualidade. Elas estão inscritas em nossa natureza humana e falam conosco o tempo todo, tornando-nos, então, conscientes de que não somos nós que escolhemos sentir desejo por uma pessoa, embora caiba a nós a responsabilidade de nos posicionar diante desse desejo. Enquanto a nossa geração é incentivada a deixar-se arrastar pelas emoções, ignorando a própria consciência, Jesus nos recorda que o pecado não está no sentir, mas no consentir. Uma coisa é sentir atração por uma pessoa. Nós não escolhemos isto. Outra coisa é consentir que o desejo nos leve a traçar uma estratégia para termos a pessoa para nós. É que o que os olhos não veem, o coração não sente. O desejo entra em nós pelos olhos, e aqui precisamos distinguir o olhar acidental do olhar proporcional. Ver uma pessoa que que por acaso passou na minha frente, é muito diferente de procurar fotos e vídeos dela na internet. Quando o meu olhar é acidental, a minha liberdade em escolher como lidar com o que estou sentindo permanece firme e intacta. Mas quando o meu olhar é intencional, a minha liberdade fica comprometida. Não dá para brincar com fogo e não querer se queimar. Não dá para emparedar a nossa liberdade e achar que na hora H nós conseguimos controlar nosso desejo e não pecar. Em nome do fortalecimento da nossa liberdade, Jesus nos propõe dar cortes em nós mesmos, o que significa frustrar o nosso desejo. Precisamos aprender a identificar as ocasiões de pecado, a tomar consciência de onde fica o nosso ponto fraco
e a não brincar com ele. Cada um precisa saber aonde costuma cair e evitar dar espaço para a queda. É na frustração do desejo que se revela o quanto somos maduros ou imaturos. Uma pessoa afetivamente imatura é incapaz de dizer não a si mesma, não aceitando perder nenhuma ocasião de prazer. Ela não alcança nenhum objetivo na vida, porque comporta-se como uma folha seca que o vento do desejo arrasta para onde quer. Enfim, Jesus nos alerta para o estrago que é uma vida regida pelo desejo de gozar, de desfrutar, de ser feliz de maneira egoísta. A destruição dos relacionamentos, a destruição da família. Não existe vínculo de amor que sobreviva ao egoísmo e à imaturidade de quem não sabe dizer não a si mesmo, em lugar de dizer sim a um projeto de vida chamado casamento, família. Se o adultério hoje tem se tornado então regra e não exceção, é devido à infantilização dos adultos que escolhem se comportar como adolescentes que não sabem como lidar com suas paixões e pulsões. O não aceitar ferir-se, frustrando seu próprio desejo, tem então como consequência o ferir a família, o casamento, o seu e também da outra pessoa. A disseminação do adultério no mundo atual não é sinal de uma sociedade livre da pressão ou do controle da religião, mas de uma sociedade formada por pessoas cuja sexualidade foi reduzida, ao erótico, sem nenhuma vontade de tornar-se amor que tudo desculpa, tudo acredita, tudo espera e tudo suporta. A recomposição do casamento e da família, assim como a redenção da nossa afetividade, da nossa sexualidade, passam por uma necessária purificação do nosso olhar, por um diálogo sério com os nossos desejos e sentimentos e pelo fortalecimento da nossa liberdade. Quando pararmos, então, de sabotá-la, de emparedá-la, ela surgirá como caminho de cura e reconstrução de nós mesmos e dos nossos relacionamentos. A lei que foi dada no passado também era para trazer vida no meio do povo. Era para que houvesse justiça e para formar um povo novo e disposto que servisse ao Senhor. Era isso que Moisés afirmava quando ensinava o próprio povo. Mas quando a lei se transformou em legalismo, tornou-se opressora e perdeu-se a emoção. A lei sem misericórdia perde toda a sua força e passa a ser opressora. Uma religião marcada pelo legalismo frio é uma religião sem coração e que coloca a vida humana em segundo plano. O Papa Francisco adverte a Igreja para não tornar pesada a vida dos fiéis, nem transformar a nossa religião numa escravidão, quando a misericórdia de Deus quis que fôssemos livres. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando Jesus sobre o monte e ali falando aos discípulos. Peço aquilo que quero, acolher a justiça excessiva, no pleno cumprimento da lei do amor. E buscando tirar proveito, tomo talvez o Salmo 119, substituindo em cada versículo o termo palavra, ou lei, preceito, sinônimos desses termos, com o nome, então, com a palavra Jesus, que é a palavra eterna de Deus feita carne. Diria que essa é uma belíssima contemplação sobre Jesus, é o cumprimento da lei e revelação plena de Deus. Tão santo e abençoado domingo para todos e todas.